E hoje o Sorrindo com Saúde traz um tema que vocês pediram para a gente falar na semana passada, tratamento ortodôntico. Eu estou recebendo aqui no nosso programa o nosso querido Dr. Valtan Barros, que é dentista e especialista na área da ortodontia, né, doutor? Bom dia. Sim, bom dia. Falar um pouco da ortodontia. Muita gente não sabe a hora de procurar um dentista, a hora de, eu preciso ou não de aparelho, não é isso? Alguns fatores é interessante observar para saber se você precisa ou não de um tratamento ortodôntico. Por exemplo, os dentes desalinhados, dor ao mastigar, a dificuldade no mastigatório, dores na região de cabeça e pescoço, por exemplo, crianças, a demora em aparecimento de alguns dentes, dentes muito espaçados, tudo isso é corrigido com o aparelho dentário, pode ser aparelho móvel, aparelho fixo, né? E assim, todo mundo precisa procurar o dentista para saber ou não precisar ou não de aparelho dentário. De aparelho, né, doutor? A gente, inclusive, pode aproveitar a oportunidade que a gente está falando sobre isso, que é uma coisa também que vocês pediram muito para eu falar aqui sobre essa questão dos tipos de aparelhos, né, doutor? Antigamente, porque quando a gente fala da odontologia, a gente vê aí a evolução que se teve muito grande. Os aparelhos ortodônticos, eles inclusive eram assim, né, passava realmente por essa questão das pessoas terem medo, tinha muitos mitos, na verdade. Com o passar do tempo, a gente foi vendo aí os aparelhos ortodônticos cada vez mais modernos, inclusive hoje a gente tem aparelhos invisíveis, né, doutor? Sim, no caso são os alinhadores, são aparelhos altamente estéticos, né, não tem nada fixo, às vezes é colocado alguns apoios, né, no dente. Mas, por exemplo, tem aparelhos metálicos, que é o aparelho convencional, que você troca as liguinhas. Tem aparelho estético, pode ser de porcelana, de safira, que tem entrega ao paciente uma estética mais agradável, um conforto maior. Né? Tem aparelhos, hoje em dia, os aparelhos autoligados, que são aparelhos que você não precisa estar todo mês ao dentista. Você pode ter um tempo maior de manutenção, que você consegue fazer uma força ortodôntica por mais tempo. Né? Você faz a força ortodôntica 45 dias, 60 dias, e você não tem a liguinha, você tem um conforto maior para o paciente. Né? E, em alguns casos, até um tratamento mais rápido, né? Caso de apiamentos, onde você não tem espaço, porque ele tem um menor atrito na hora da movimentação ortodôntica. E sabe o que é interessante, doutor? É que muitas vezes o que acontece? Tem pessoas que têm muita dor de cabeça, tem pessoas que sofrem com insônia, com bruxismo e não sabem o real motivo, procura vários especialistas e continua com o mesmo problema. Por isso que é interessante a gente procurar uma boa equipe profissional. Eu vou aproveitar aqui, doutor, já que o senhor faz parte de uma equipe multiprofissional lá da clínica Odontoprimos, para dizer o seguinte, que é importante que se diga que um profissional da área da odontologia, ele é fundamental quando ele ali avalia o paciente e diz, olha, o seu caso é com um ortodontista. Por isso que é bom realmente ter essa equipe multiprofissional, né? Sim, com certeza. Por exemplo, a pessoa, eu estou com bruxismo, mas o bruxismo, às vezes, ele é causado por alguns outros fatores. Sim. Você tem um dente mal posicionado, você muda o jeito que você vai mastigar, você está com dentes fora do lugar, você vai mudar a sua forma de mastigar, você vai mastigar mais de um lado, você acaba desgastando alguns dentes e acaba forçando a musculatura mais do que deveria. O que o senhor diria para quem está assistindo aí ao nosso programa em relação a isso? Eu queria que o senhor falasse muito também sobre essa questão da autoestima, né? Com a questão mesmo de você se sentir bem com um aparelho ortodôntico. O que o senhor diria para quem está em casa assistindo o programa? Inclusive aqueles pacientes que têm a necessidade de colocar o aparelho e que muitas vezes fica pensando assim, não vou colocar o aparelho porque não vou ficar legal e tal. O que o senhor diria para essas pessoas? Sim, a autoestima hoje, sim. O tratamento ortodôntico, além de funcional, ele é estético, né? Você vai buscar um sorriso melhor, você vai sorrir melhor para quem tem dente fora do lugar. E tipo assim, tem muita gente, dói. Sim, às vezes pode haver algum desconforto, mas tipo assim, você tem que fazer, a gente faz um tratamento buscando uma maior comodidade para o paciente. Sim. Né? Você vai fazer, a gente busca aparelhos que podem eu não quero colocar um aparelho metálico, eu quero colocar um aparelho estético. Você busca não mostrar tanto, uma coisa mais
mais favorável ao paciente, a estética. Inclusive, a gente está vendo aí algumas imagens, né, doutor, que a gente pode até explicar para quem está em casa assistindo. A gente tem ali exemplos do metálico. Sim, o aparelho metálico, que é o aparelho convencional, você troca as liguinhas. O aparelho estético é um aparelho, o próprio nome já diz, né? Ele, tipo assim, ele busca esconder mais o aparelho, uma coisa mais bonita, mais favorável. E o autoligado é um aparelho que não tem as liguinhas. Ele é um aparelho que a própria peça do aparelho, o próprio bracket, ele já tem uma trava que já faz essa movimentação, já ajuda na movimentação. Olha e os aí. alinhadores... Os alinhadores, né, que hoje em dia está sendo muito usado, não tem aquela parte metálica, é uma coisa bem mais moderna. Olha aí, viu? Já fica essa dica aí para você que está assistindo o nosso programa. A gente conversou aqui com o ortodontista, doutor Valtan Barros. Muito obrigada pela entrevista, tá, doutor? Mas